Nosso tema do seminário é As Mil e Uma Noites e será apresentado por Bruna Pereira Derceu, Gabriel da Silva Corres, Júlia Thaisa do Prado Batista e Odair Fructuoso Júnior. Sumário. Teremos introdução, origem, adaptações, enredo, importância do livro e referências bibliográficas. Introdução. As Mil e Uma Noites é o título de uma das mais famosas obras da literatura árabe e é composta por uma coleção de contos que se interligam e complementam uns aos outros. Quando a gente fala das Mil e Uma Noites, é quase impossível de deixar de imaginar contos mágicos, feitiçarias, tapetes voadores, aventuras, histórias de amor, porque é isso que compõe e dá a graciosidade das histórias dessa obra. No decorrer dos slides, nós vamos contar a história de como esses contos podem ter sido criados, seu desenvolvimento e importância. Origem. A obra de Mil e Uma Noites não tem um autor de fato, pois não foi o único autor que escreveu, e sim um conjunto de autores anônimos. Os contos foram escritos entre o século XIII e o século XVI. Os contos que compõem a obra são de diversos lugares. Sabe-se que alguns possivelmente veio da Índia e outros da Pérsia, mas a maioria tem origens árabes e veio do Oriente Médio. Uma das referências que temos sobre uma parte da história é um fragmento de um manuscrito do início do século IX, em que se pode ler o título da obra e algumas linhas iniciais. A obra não tem um certo lugar de origem, pois os contos vieram de vários lugares diferentes. Adaptações. Apesar de não conhecermos sobre a autoria desses contos, podemos falar sobre as adaptações desta obra. No início do século XVIII, em 1704, Anthony Galland traduziu essas narrativas para o francês diretamente de manuscritos árabes. A partir de então, elas se espalharam pelo Ocidente. O livro ficou muito popular e influenciou o jeito de contar histórias nas culturas ocidentais. O livro passou por diversas adaptações ao longo do tempo, e a versão mais atual se baseia nas traduções de Sir Richard Burton e Andrew Lang. Nessa, as cenas mais ardentes que eram apresentadas nos contos foram eliminadas ou modificadas, ganhando assim um contexto menos sexual. Diversos escritores inspiraram-se nessas narrativas, dentre eles Marcel Proust, Machado de Assis, Edgar Allan Poe e Jorge Luis Borges. No início do século XXI, o estudioso brasileiro Mamed Mustafa Jarut traduziu pela primeira vez as histórias diretamente do árabe para o português. Enredo, como tudo começou. Após um poderoso rei persa que comandava os reinos da China e Índia morrer, os reinos foram passados a seu filho mais velho, Shahryar, que achou justo dar um dos reinos a seu irmão, Shahzaman. Com muita saudade do irmão, por ficarem separados cuidando de seus reinos, Shahryar resolveu mandar seu grão-vizir ao reino de Shahzaman para convidá-lo a passar uns dias em seu palácio. Shahzaman logo aceitou, e quando foi em silêncio ao quarto se despedir da esposa, achou com outro homem. Então, matou os dois ali mesmo e partiu em viagem. Shahzaman ficou no castelo com Shahryar, ainda muito triste pelo fato da esposa ter o traído. E quando Shahryar o convidou para uma caçada, disse que não estava bem e preferia ficar no castelo. Durante esses dias que ficou sozinho, Shahzaman acabou vendo uma porta secreta se abrir e de lá saírem 10 homens e 10 mulheres, entre elas Sultana, esposa de Shahryar. Shahzaman viu que a esposa do irmão também o traía e se conformou que era natural das mulheres fazer isso. Quando Shahryar voltou de viagem, seu irmão o contou e o mesmo não acreditou. Então, fingiram que iriam numa caçada e ao cair da noite viram a porta secreta se abrir novamente. Cego de ódio, Shahryar pediu ao seu grão-vizir que estrangulasse sua esposa. Em seguida, o próprio Shahryar matou todas as mulheres que acompanhavam Sultana. Daquele dia em diante, Shahryar decidiu nunca mais confiar em uma mulher. Ele se casaria com uma mulher por dia e na manhã seguinte mandaria estrangular. A cidade toda ficou abalada com aquela desumanidade. Pais e mães choravam por suas filhas. Todos temiam que elas se tornassem vítimas do sultão. O grão-vizir tinha 2 filhas, a mais velha, que se chamava Shahrazad, e a mais nova, Dinazad. Shahrazad era muito corajosa e inteligente, lia muito e tinha uma memória muito boa, era belíssima e muito virtuosa. Um dia, Shahrazad
pediu a seu pai que lhe oferecesse para casar com o sultão e dar um basta nas crueldades contra as famílias do reino. Depois de muito implorar, o pai, angustiado, foi até o sultão e lhe disse que levaria sua filha Sherazade. O rei Shahryar ficou muito espantado, mas aceitou. Sherazade ficou muito contente, como se tivesse recebido a melhor notícia do mundo. Acalmou seu pai, dizendo que daria tudo certo. Depois chamou sua irmã mais nova. Ele disse para que no dia seguinte, antes de o sol raiar, acordasse-a e pedisse para que contasse uma história. Como tudo terminou. À noite, Sherazade foi levada ao quarto nupcial. Com lágrimas no rosto, implorou ao sultão para que sua irmã Dinazade pudesse dormir ali, ao seu lado, e ele concordou com o que ela havia pedido. Quando faltava 1 hora para amanhecer, a irmã fez exatamente como Sherazade havia pedido. Acordou ela 1 hora antes do dia raiar, dizendo para contar uma das belas histórias que ela conhecia, pois poderia ser a última vez que ela poderia escutar ela contando uma história. Então, Sherazade começou a contar uma história, e quando chegou na parte mais empolgante, interrompeu, porque o dia já tinha clareado e ela não podia contar o final da história, apenas se o sultão permitisse que ela vivesse. O sultão, que apreciava muito o que Sherazade contava, ficando cheio de curiosidade em saber o desfecho final da história, decidiu não a matá-la. Mas, noite após noite, Sherazade usou a mesma estratégia e esperteza, terminando uma história e imediatamente começava a contar outra, ainda mais interessante. A cada dia continuava a contar suas histórias, até um certo ponto, e interrompia no momento decisivo, despertando a curiosidade do sultão, que falava que iria deixar a moça viva, mas apenas para saber como aquela maravilhosa história terminava, e no dia seguinte iria matá-la. E assim, com as histórias, Sherazade conseguiu conquistar o sultão e adiar o dia de sua morte. Ele se encantou com as histórias contadas por ela, com sua bela memória e incrível coragem. Disse que ela conseguiu acabar com o ódio que ele cultivava contra todas as mulheres. O amor que o sultão sentia por Sherazade levou ele a desistir da lei horrível que tinha criado. E aquela notícia se espalhou por toda a cidade, e em todos os lugares se ouvia elogios e bênçãos para o sultão e sua gloriosa esposa Sherazade. A importância do livro Mil e Uma Noites foi imensamente popular e foi um ponto de partida para a influência da obra árabe no mundo ocidental e até mesmo para a revalorização que os contos tiveram no mundo árabe. Não dá para apagar a importância e o empoderamento de Sherazade, ainda mais levando-se em conta que essa história foi escrita há séculos. Pensar que já pelo século IX foi criada uma personagem que se põe em situação de sacrifício pela chance de salvar a vida de outras mulheres e parar com aquele ciclo absurdo de mortes foi algo extremamente importante e positivo. Sherazade talvez seja a primeira grande heroína da literatura. Aladdin e Ali Baba e os 40 Ladrões foram dois contos famosos que foram retirados do livro Mil e Uma Noites.